O fragmento se inicia com uma imagem bucólica, você não acha? A vida na roça, carroça de boi que atravessa o rio puxada por homens, colinas, árvore, casa simples e numerosas nuvens em formato de algodão. Pois é, essa paisagem e o tema musical escolhido nos dão uma sensação de calma, de tranquilidade, de uma vida sem pressa vivida no instante presente. Sim, os planos são distantes. Uma cabana vista de longe, uma mesa de madeira com uma mulher esfregando roupas, um cano que despeja água na tina. Mas essa paisagem bucólica também parece um pouco árida, não? Sim, parece árida de fato. E provavelmente remete à infância ou à juventude de Humberto Mauro em Cataguases, Minas Gerais. A cena apresenta um ambiente de trabalho pesado. A mulher, por exemplo, bate a roupa com energia. Quando ele filma essas ações à distância e com essa música de fundo, o filme nos passa a ideia de campo como um lugar bucólico e até mesmo idílico. Percebe-se então uma certa romantização da vida no campo, por seu tempo diferenciado do tempo mais agitado e corrido das cidades. Pois é, quando aparece a mulher no plano detalhe, com a água corrente que cai na tina de madeira e batendo a roupa na mesa, percebemos com nitidez esse cenário rústico e o vigor da lida no campo. Essa imagem reforça a aparência de vida simples e de trabalho árduo da roça. Exatamente! O dia é feito para a sobrevivência. Eu penso que se nós víssemos esses personagens de muito perto, veríamos o suor, o esforço da mulher e o cansaço dos homens ao empurrar o carro de boi pela água. Parece que há uma distância entre a realidade objetiva da imagem que a gente conhece por outros meios e o que essa cena passa de maravilhoso. Há, por exemplo, poucas pessoas para um espaço tão grande. É uma coisa que se pode até discutir na escola, com os alunos. Você não acha? Parece haver espaço para todo mundo, embora se saiba que isso não é verdade, que as pessoas muitas vezes não são donas de suas terras e com certeza não dispõem de tanto espaço assim. De fato, existem muitas lutas que são travadas nos campos por esse Brasil afora, que não tem nada a ver com essa imagem que o filme nos traz. A realidade, muitas vezes, pode ser bem outra. Até porque esses personagens são todos trabalhadores e a labuta é diária, é pesada e não há aparência de que haja nenhum luxo ou condições privilegiadas de sobrevivência. Mas essa imagem do moinho distribuindo água em diversas direções, num plano de detalhe, é uma imagem muito bonita e fluida, diria até poética. Esse destaque para o moinho sozinho na cena faz dele quase um personagem. A tecnologia que se faz presente aí de maneira destacada nessa imagem do moinho distribuindo água é fundamental, porque sem a água não se vive, não é? E parece querer mostrar também alguns dos avanços que se conquistavam nesse período no campo. Sim, é a água no sertão. Por outro lado, fiquei pensando também se esse destaque dado ao moinho não pode significar uma representação do ciclo da vida, já que o moinho gira ininterruptamente, jogando água em todas as direções, e é a água também um motor da vida. Muito bonito esse destaque.
Retornando aos planos iniciais, penso que esses planos gerais distantes funcionam como uma certa apresentação dos personagens, ainda que não muito detalhada. Na verdade, ele apresenta muito mais o contexto, talvez porque os personagens da parlenda que ele vai contar não sejam tão importantes em si mesmos. Eles só têm importância como elos de uma cadeia, a do ciclo da vida. É mesmo. A gente vê ainda nesse plano o carro de bois estacionado, rodas grandes e uma madeira apoiada. O homem carrega um balaio. Aparecem as galinhas e os galos e depois percebemos que há uma criança sendo levada pela mão por um senhor para subir a escadinha da casa principal. Ao mesmo tempo em que esse senhor e essa criança saem de cena dentro da casa, vê-se o outro homem também sair do quadro. Sim, sem dúvida, todo esse fragmento dá a impressão de mostrar um tempo na roça, um tempo parado, uma vida diuturna de trabalho. Esse homem que sai, seguido do cachorro, seria o mesmo homem que sai depois com o cesto? Será que o diretor colocou isso para mostrar a passagem do tempo? Talvez o senhor com o menino também demonstre a passagem do tempo, da infância à juventude, à idade madura e à velhice. Quer dizer que esse menino, puxado pela mão, pode ser esse homem que carrega o cesto, ou um dos homens do carro de boi, ou ainda esse senhor que carrega essa criança para dentro de casa? Eu penso que pode ser sim. Essa percepção dos diferentes homens que aparecem na cena poderem ser o mesmo homem ao longo do tempo de uma vida, criança, adulto, velho, me leva a pensar que Humberto Mauro já antecipa nesse primeiro fragmento do filme tudo que virá depois, que é o ciclo de relações de interdependência entre os diferentes seres e objetos da história que ele vai contar. A brincadeira é o ciclo de vida e da morte. Eu acho que você tem razão. A brincadeira é essa mesmo. Vamos voltar um pouco o fragmento? Só agora observei que a mulher que lava roupa tem sua imagem captada de 3 maneiras. Vamos ver? De fato, a pergunta a se fazer aqui é onde a câmera foi colocada em cada um dos enquadramentos. Isso mesmo. Pergunta essa que se pode fazer aos estudantes, inclusive, e daí discutir a questão do ponto de vista adotado pelo diretor. Genial isso, hein? Sabe, fiquei pensando, e se a gente excluísse a letra da parlenda e colocasse nessa cena bucólica? Acho uma ideia genial. Vamos ver no que dá? Nossa, a percepção que se tem da cena modifica muito quando trocamos essa trilha sonora. Com a música da velha, a cena adquire um clima mais engraçado. Some um pouco a sensação do idílico do campo. Poderia ser uma boa sugestão de exercício, hein? Filmar alguma cena com celular de 1 minuto e montar com sonorizações diferentes. Mal comparando, esse exercício teria um princípio parecido com o do efeito Kuleshov, já que o que vai ser alterado é a música, que não é mera coadjuvante no cinema, como bem sabemos. Ela pode sugerir coisas, antecipar climas e até criar expectativas. Sim, você mandou muito bem. A música inicial dá uma ideia de roça idílica. Se coloca a música da velha, a perspectiva toma uma certa jocosidade. Já prepara para o que vem depois. Estava a velha no seu lugar. E se a gente deixar sem música alguma? Se pudéssemos apenas acrescentar os sons do ambiente? Você sabe que Humberto Mauro era músico, tocava violino e bandolim. Eu imagino que tenha sido intencional esse contraste que ele obteve na trilha sonora.
Você não acha? Acho que você tem razão. Quando ele entra na casa, aí é a vida real que se manifesta. Não tem aquela harmonia presumível, sonhada, que se mostra no início do filme. Isso mesmo. Então agora vamos rever esse fragmento sensacional com sua trilha sonora original?